A sua criança tá em casa, tranquila, boazinha, quietinha, e de repente a criança começa a mexer na pia. E aí você passa pela criança e fala: filho, não é para mexer na pia. Aí dá alguns segundos, a criança tá mexendo na pia de novo, e você fala outra vez: filho, não é para mexer na pia. E você repete esse processo 4, 5, 6, 10 vezes. Na 10ª vez, você já não tá com a mesma paciência que estava antes. Então você também não fala mais com a criança com a mesma delicadeza que falou da primeira vez. E esse é o momento que você acaba extrapolando, que você acaba gritando e você fala para a criança: já falei que não é para você mexer na pia. E aí a criança ou continua mexendo e te desafia, você tem que ser mais autoritário ainda, mais agressivo ainda, utilizando os métodos tradicionais, ou nesse momento a criança fica com tanto medo, né? Fica receosa da bronca, do grito, enfim, da ameaça, que ela acaba parando. Aquilo acaba pausando no comportamento dela e você entende que aquilo ali funcionou. Afinal, a criança não está mais mexendo na pia. Só que essa criança volta a mexer na pia, ou ainda que ela não volte a fazer a mesma coisa que estava fazendo antes, ela vai começar a fazer alguma outra coisa similar, ela vai começar a mexer em outra coisa que não deve, ela vai começar a fazer alguma outra coisa que também não deve. E aí você volta a brigar com a criança. Já não falei que não é para você ficar mexendo onde não deve? Quantas vezes por dia eu tenho que brigar com você? Só que dessa vez você tá brigando com a criança por conta de outra coisa, nada tem a ver com a pia, já é outra coisa. Só que a sua carga emocional, o seu estresse da bronca anterior, você tá carregando para essa bronca de agora. Então essas coisas vão se acumulando. O estresse vai se acumulando em você e o estresse também vai se acumulando na criança. Por que o estresse acumula na criança? Porque a criança, ela também não se sente confortável no momento em que ela leva bronca. Você não dá bronca no seu filho e ele fica feliz e orgulhoso. Então gera um estresse para você e gera um estresse para a criança. Só que por trás de todo comportamento ruim, existe uma demanda naquele comportamento. Então, tudo que a criança faz tem um motivo. E a criança nunca faz as coisas pelo motivo de: eu quero irritar minha mãe, eu quero incomodar minha mãe. Esse motivo não existe, principalmente para a criança pequena. Eles não pensam: eu quero incomodar minha mãe, o que eu vou aprontar agora, o que eu vou fazer dessa vez. Eles simplesmente não pensam. A criança age de acordo com o guia interior dela, com a natureza dela. O que é esse guia interior? É a força biológica primitiva que diz para a criança o que ela precisa fazer para se desenvolver. Então, quando a criança está mexendo na pia, para você ela está aprontando, ela está fazendo algo que não deve. Mas para ela está descobrindo, ela está explorando, ela está se desenvolvendo. Então, o que você entende daquela atitude é completamente diferente do que a criança entende. E ela não está fazendo aquilo porque ela quer te irritar, ou porque ela quer molhar tudo, porque ela quer estragar tudo. Ela está fazendo aquilo porque ela tem alguma coisa para descobrir ali. Ela tem alguma coisa para desenvolver ali. E quando você chega e você briga com a criança, simplesmente briga com a criança 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você está impedindo que essa criança se desenvolva. E é claro que muitas vezes as crianças querem fazer coisas que a gente não pode deixar. Às vezes a criança quer pular de um lugar que é muito alto, enfiar o dedo na tomada, ou alguma coisa que é perigosa. E é óbvio que a gente precisa frear esse comportamento, a gente precisa ir lá interromper esse comportamento. Só que a criança não entende isso pelo mesmo lado que você entende. Ela não olha para isso e faz: minha mãe não quer que eu faça bagunça. O que a criança entende da situação é que você está tirando dela uma oportunidade de desenvolvimento. E esse entendimento que a criança tem da situação, ele não é racional da forma que eu estou te apresentando aqui. A criança não pensa: minha mãe não está deixando eu me desenvolver. Não é racional para ela, ele é totalmente emocional, ele é totalmente irracional. E a criança não sabe lidar com isso, ela não sabe nem expressar isso. Então, aquele comportamento que ela estava fazendo, que você não deixou ela fazer, o momento em que você bloqueia aquilo e o seu filho sente frustração, ele não consegue expressar essa frustração. Ele não consegue colocar para fora essa frustração. Ele não consegue entender essa frustração. Essa frustração vai virar mais comportamentos negativos. Essa frustração vai virar mais comportamento ruim, porque a criança irritada, ela vai precisar tirar esse estresse, essa irritabilidade dela, ela vai precisar literalmente colocar para fora. E a criança de 2, 3, 4 anos não vai colocar para fora fazendo meditação. A criança não vai colocar para fora rezando. A criança vai colocar para fora como extrapolando em alguma outra coisa. Então você acabou de brigar com a criança por conta de alguma coisa. Ela fica brava com aquilo que você brigou com ela e
ela vai e começa a jogar uma terceira coisa, vai e começa a bater em outra coisa, começa a chutar outra coisa, porque ela tá pegando aquela raiva que ela sentiu e descontando em outra coisa. E aí você vai brigar de novo com a criança, porque ela está jogando outra coisa, descontando em outra coisa, e ela vai pegar essa nova raiva e descontar numa nova coisa, que você vai brigar de novo. Entende como o processo é um círculo? Ele é cíclico mesmo? Por isso que a gente chama de ciclo do mau comportamento. É uma coisa que vai se alimentando. A criança tem uma demanda, a gente não entende a demanda da criança, a gente briga com a criança porque ela tá fazendo aquilo, a criança se frustra e não sabe te dizer que tá frustrada, ela não sabe colocar pra fora, e aí ela vai e se comporta mal de novo, e isso vai crescendo, e isso vai virando uma bola de neve, e quando você vê, a cada 5 minutos o teu filho tá fazendo alguma coisa errada, quando você percebe, a cada 5 minutos você tem que gritar com a sua criança por um motivo diferente, que parece ser um motivo diferente, mas tudo teve origem na mesma frustração.